Boa noite a você que nos acompanha no site SB 24 Horas, TV 24 Horas, terça-feira, dia 10 de março, mais um Bola na Web. Hoje, para mim, é muito especial. Estou na minha segunda casa, que aqui é meu trabalho, aqui na Estação Cultural, na antiga Estação Ferroviária de Santa Bárbara do Oeste. Dá para mostrar um pouquinho, Denis, da Estação Cultural? A estação, né, que é a antiga Estação Ferroviária, que foi inaugurada em julho de 1917, passou o trem aqui até 1992. Em 1995 a estação foi desativada totalmente, porque por um período era a rodoviária da cidade. Você não se lembra, Léo? Acho que você nem era nem nascido. Eu não, sou novinho. Aqui era um ramal ferroviário que ligava as cidades de Piracicaba. Então o trem que vinha aqui do meu lado esquerdo vinha de Piracicaba e o trem que vinha do seu lado, Léo, vinha de Nova Odessa. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que o trem que vinha de Americana, não. Aqui era o ramal ferroviário que ligava a cidade de Piracicaba e a cidade de Nova Odessa. A estação cultural foi revitalizada, a estação ferroviária foi revitalizada e foi aberta a estação cultural em dezembro de 2007. A estação cultural, hoje, é mantida pela Fundação Rome, a quem eu agradeço por ter autorizado nós a utilizarmos o espaço, a superintendente Márcia Meriot e o secretário executivo Wagner Penati. Eu quero agradecer também o Lias Bar, que é aqui, esse espaço gostoso para quem vem curtir a programação da estação. O Lias Bar é muito conhecido pela sua parmejana, que é uma delícia, eu recomendo. Léo, você que gosta de comer, eu vi você já experimentando ali o salgado. Eu já fiz uma boquinha antes do programa, né? Não resisti ali o cheiro do salgado, tava me deixando faminto. Não jantei, então, né? Antes de começar o programa, a gente bateu aquela boquinha rapidinho antes de começar a conversar com o nosso entrevistado de hoje. Entrevistado esse, né, Tiane, que é um cara que tá 100%. Torcedor do União Barbarense deve estar muito feliz, quem está nos acompanhando, porque esse cara tem tudo. Estamos aí, vamos chegar amanhã na 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Trabalho nesse início, né, nesse retorno do Vaguinho, que ano passado já estava por aqui. Tá sendo muito bom, Tiane. São 3 vitórias, nenhum gol sofrido. Exatamente. Acima de tudo, ajeitou a defesa e o ataque tá correspondendo lá na frente, Tiane. Isso é muito bom. Você gosta de coxinha? Aqui tem uma coxinha muito gostosa, uma porção de coxinha de frango catupiry. Esse horário, pessoal, quem quiser vir conhecer, o Lias Bar fica aqui na Estação Cultural, na Avenida Tiradentes, número 2, em frente ao cemitério das Indústrias Home. Fica o convite, principalmente para quem vem acompanhar a programação da estação. A estação tem várias oficinas, tem o Ninho Musical que acontece às terças-feiras e aos sábados, tem projeto judô para criança de 6 a 12 anos, tem capoeira, Anjos do Riso, tem rock na estação, música na estação, tem uma programação bem vasta. Então você que quer conhecer a Estação Cultural, tem a página no Facebook, /Estação Cultural, e também tem o site, estaçãocultural.org.br. Então você que quer conhecer esse patrimônio histórico da cidade, fica à vontade. Bom, Léo, já comemos aqui, engordamos um pouquinho, né? Depois do programa, quem sabe não tem mais. Exatamente. Enquanto isso, vamos conversar aí com o nosso convidado, né? Boa noite, né? Que eu nem falei boa noite pra você, me desculpa. Verdade, boa noite a você também. É que eu me empolguei aqui em falar da comida, que é uma coisa muito gostosa, né? Então, quero agradecer também, além da Estação Cultural, da Fundação Home, do Lias Bar, principalmente a União Barbarense, que liberou o técnico Vaguinho Dias, porque começou já a concentração. Ele tá na concentração, tá lá no hotel no centro da cidade e gentilmente nos atendeu para participar com a gente até as 9 da noite desse Bola na Web especial, né, Tiane? Então, realmente, muito obrigado à União Barbarense e obrigado ao Vaguinho que tá aqui com a gente. Exatamente. Vaguinho, boa noite, obrigada por atender o nosso convite, vim falar um pouquinho do futebol, que é o que nós gostamos bastante, falar principalmente do time da cidade, o carro-chefe, que é a União Barbarense. Parabéns pela invencibilidade à frente ao time, que amanhã a União consiga somar mais 3 pontos e agora a União já está em quinto colocado na tabela do Paulista da Série 2. Com o mesmo número de pontos do 4º colocado. Então, só para você ver como o Vaguinho veio para deslanchar a campanha do União Barbarense. Vaguinho, para começar, como foi o retorno? Quando surgiu o contato? Porque foi logo a saída do Rui Scarpino, já foi anunciado você. O Léo, em off, já conversava com a gente, falou que, olha, eu acredito no Vaguinho, eu aposto minhas fichas no Vaguinho, que o Vaguinho retorna. Boa noite, Vaguinho. Léo, presta o microfone. Obrigado, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Tiane. A todos que nesse momento estão nos acompanhando. Um lugar agradável, um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de estava falando com o Léo na cidade de Belém.
E lá no Porto eles revitalizaram também e fizeram vários restaurantes. Então, de um lugar que estava sendo moradia para drogados, que estava totalmente sendo invadido, eles conseguiram fazer vários restaurantes. Eles conseguiram fazer com que toda a situação também do artesanato fossem feitos ali. Então ficou um lugar, antes de bandido, agradável para a cidade. E agora eu tive o prazer, não tinha vindo aqui ainda, não tinha visto. E a hora que o Léo me trouxe, que eu fui vendo o ambiente, já vi que realmente o programa ia ser bom. E que o local que Santa Bárbara oferece, principalmente sobre cultura, o Lias Bar que nós estamos aqui nesse momento, eu acho importantíssimo nós estarmos divulgando. Então, para mim, eu que agradeço esse convite. Um convite, quando o Léo fez, já está fazendo umas 2 semanas, na hora eu já respondi que sim, tanto que eu vejo que ele é uma pessoa que está crescendo muito na profissão que ele gosta, no que ele está se dedicando, e agora muito mais vendo esse local, muito agradável. Respondendo a tua pergunta, o Michel, nós já trabalhamos juntos, ele é o diretor de futebol do União Barbarense, na antigo Pão de Açúcar, que hoje é a Audax no Rio. E nós sempre estamos em contato, estamos conversando, e ele me perguntou de uma possibilidade, se tivesse um convite para voltar ao União Barbarense, se poderia ou não. Infelizmente naquele momento a campanha estava sendo irregular do União, e eu disse a ele que quando se houvesse realmente a troca, depois que o Rui eles tivessem conversado, nós voltaríamos a conversar, mas que existia um interesse. Então, por isso que foi tão rápido, porque quando ele disse que o jogo ia ser contra o Velo Clube, era um antigo clube que eu inclusive estava treinando, eu fui até Rio Claro para acompanhar de perto. E depois que terminou, eles conversaram com o Rui, na manhã seguinte, numa quinta-feira, ele já me ligou, e eu vim a Santa Bárbara, e o acerto foi fácil, porque os dois queriam. Eu queria o retorno, gostaria de estar presente, achei uma boa equipe quando eu vi jogando, e a situação de trabalhar com o Michel, eu já sabia a sua maneira, principalmente o profissionalismo. Quem não conhece, é uma pessoa que ficou há mais de 8 anos num grupo, e aquele equipe que era simplesmente o Pabílio Diniz social, virou um clube profissional e que rendeu muito lucro. É uma situação financeira invejável, também pela capacidade de treinamentos. Por isso que eu acho que o União Barbarense está dando certo. Léo. Você chegou depois da 4ª rodada, né, Vaguinho? Da 5ª rodada, se eu não me engano. O Rui teve 5 jogos à frente. E até comentando com algumas pessoas até discordaram de mim. Mas o que estava chamando a atenção em si não eram propriamente os resultados, porque o União estreou muito bem com uma vitória contra o Oeste, tomou um sacode lá do Atlético em Sorocaba, perdeu de 3-0, mas também o resultado não condiz com o que foi o jogo. O União Barbarense poderia ter tido uma sorte melhor, e depois foram 2 empates, só que desses 2 empates, um foi dentro de casa, onde na cartilha aí da Série A2 é muito importante fazer os 3 pontos sempre jogando em casa. Mas o que não estava convencendo os torcedores, principalmente, Vaguinho, era as atuações da equipe. Independente do resultado, as atuações estavam deixando os torcedores muito preocupados. Eu me lembro na sua apresentação que a gente cobriu pela SB 24 Horas, eu te fiz essa pergunta dos jogos que você tinha acompanhado do União Barbarense, o que você tinha visto. Do que você viu, Vaguinho, antes de assumir a equipe, para esses 3 jogos que você está à frente do time, com 3 vitórias, o que você fez de diferente? O que dá para você citar pra gente que você viu que não estava dando certo e você falou, eu preciso mexer nisso aqui para a coisa funcionar? Quais foram essas questões, Vaguinho? Principalmente a organização tática. Você precisa dar liga aos jogadores, eles precisam se entrosar, é um grupo que se joga. Não adianta de repente você ter um atleta melhor tecnicamente que um outro e de repente não se encaixa. Então você tem que encaixar. E quando eu vi o Felipe Matheus lá no Velo jogando e teve uma participação no segundo tempo pela lateral esquerda, eu conversando com ele em particular, perguntei se ele poderia dar uma continuidade. Ele disse que não gostaria, que ele é mais meia, desde São Bernardo, mas que queria colaborar. E eu expliquei a ele que ele não ia simplesmente ser colocado, ia ser treinado, principalmente as coberturas, a situação quando você joga numa linha de 4 defensiva, ele tem que saber principalmente as coberturas na diagonal. E a partir disso, com a habilidade que ele tem, com a criatividade para o setor de meio, ele ia ter a liberdade de jogar. Então eu encaixei ele daquele lado e coloquei um Diego para jogar, principalmente como um meia, porque é assim que ele jogava no 15. Então eu utilizo que ele volte numa marcação e que fique naquele setor. E no primeiro jogo eu coloquei o Jafinho, porque eu sabia que o Jafinho ia me dar uma estabilidade de marcar.
eu já o conhecia, sabendo da importância da volta. Então eu fechei o lado esquerdo dessa maneira. E do lado direito, eu tinha o Alex, que eu vi que ele corre demais, marca e pega muito bem. O Hérito, que estava correndo desordenado para tudo quanto é lado, sem função. E principalmente o Rodrigo Maranhão, que estava, na época quando eu vi o jogo, era o Jefferson Luiz ali. E o Rodrigo Maranhão perdido no meio. Então eu pedi para que o setor do lado direito, o Maranhão caísse daquele lado e que o Hérito soubesse um modo de passar, como passar, não ir por ir no momento certo. E eu tinha o Fefo, que eu já tinha trabalhado com ele, e o Fefo tem uma boa saída de bola, ele não tem medo de jogar, ele sabe como jogar. Eu tendo tudo isso, eu tinha que dar liberdade para um atleta que desequilibra, que é o Melinho. Eu não posso pedir para que ele jogue de repente como o meia faz hoje, que é uma marcação forte. Eu perco ele. Uma pessoa que está com 35 anos, que tem experiência, tem a liberdade para jogar porque ele gosta do União Barbarense, ele é ídolo aqui. Então você tem que dar essa liberdade. Então, completando um com o outro, eu fiz a ver a eles a importância que um era para o outro nos setores e comecei a dar muito treino tático. Primeiro lá atrás, como se organiza, como sai, como marca, principalmente o balanço defensivo, para que depois, quando a bola caísse nos pés do Melinho, ele tivesse a oportunidade de lançar, porque nós temos rapidez, Jefinho, o Rodriguinho que está jogando hoje, e Rodrigo Maranhão. Se nós encaixássemos a marcação e tivéssemos a oportunidade de ser lançado, e eu tenho as peças para lançar, por que não utilizar? E aí acabou encaixando o Gustavo, né? Gustavo sempre jogou comigo, eu trouxe o Gustavo para o Guarani quando ele tinha seus 20 anos de idade, hoje ele já está com seus 33, se eu não me engano, e então sempre jogou comigo, sei das características. Então você imagina quando juntou um Fefo que sabe sair jogando, um Gustavo que tem habilidade técnica lá direito, o Diego que tem toda essa qualidade pela esquerda e o Melinho para completar. Ficou um time técnico e que um está se doando pelo outro na marcação. Então não é obrigado a ter volante, não é obrigado a você ter aqueles brucutu que marca. É obrigado a recomposição rápida e quando pegar na bola saber o que vai fazer com ela. Hoje em dia, né, Vaguinho, até em cima disso que você está falando, eu me lembro do derby principalmente, que o União venceu por 1-0. E antes do jogo, assim que a escalação foi passada para o pessoal da imprensa, alguns amigos jornalistas até se espantaram e disseram, poxa, o Vaguinho é ousado, o Vaguinho está sendo ousado porque o time do Rio Branco pode se aproveitar dessa função de você ter jogado com 3 meias. Pelo menos ali na escalação foi isso que deu a entender, que você jogou ali com 3 meias e basicamente é mais ou menos isso que você está falando, né, Vaguinho? É a questão até hoje em dia que a gente vê na maioria dos clubes, que é o futebol moderno. Claro que muitas equipes preferem aqueles 2 volantes brucutus só para parar a jogada, que não tem uma qualidade de saída de bola. Mas isso, Vaguinho, você chegou... Porque assim, você saiu do União Barbarense ano passado, depois você pegou o Velo Clube para iniciar um trabalho, que inclusive era para você estar treinando a equipe na Série 2, mas por alguns problemas não acabou acontecendo. O treinador precisa, hoje em dia, mais do que nunca, estar atualizado, né, Vaguinho? Você chegou a estudar como é que funciona o Vaguinho fora de campo em relação a isso? As mudanças que acontecem no futebol, taticamente falando. Você estuda sempre, Vaguinho? Por isso que você está acrescentando isso na equipe do União Barbarense? Eu acho que não só na minha profissão, na sua, em todos nós, se nós não estivermos todo dia mesmo fazendo cursos, estar dialogando, conversando, trocando ideia com pessoas que são do ramo, você vai ficando para trás. Porque principalmente, ninguém sabe tudo, não é isso, Tiane? Todo dia você aprende. E principalmente no futebol. E o mais importante, além de você estar conhecendo os atletas, estar sabendo dos esquemas que podem ser montados, é conhecer o adversário. A partir do momento que você conhece o adversário, você tem como aplicar, além do seu futebol, do que você vem treinando, praticando todos os dias em treinamento, saber aplicar em cima do adversário. Quais são as deficiências, quais são as atitudes que você pode tomar em relação àquele atleta, pelas características que ele tem. Então tudo isso eu faço muito. Eu tenho uma pessoa que ela grava os jogos dos adversários para mim, ele me passa todos os vídeos. Então eu tenho de todos os jogos quando vai jogar, todo o adversário, como ele joga, as características dos atletas, como ele foi as escalações últimas, o que ele tem trocado, como se faz. Inclusive eu gosto muito disso e hoje teve uma reportagem muito bonita do Corinthians, que é o Centro de Inteligência. E o Centro de Inteligência é assim que funciona. Lógico que nós não temos todo aquele equipamento, todas as pessoas, não é tudo aquilo. Mas o pouco necessário para que eu possa passar para os atletas e mostrar para ele o adversário a maneira que ele joga. Então nós temos que anular e temos que jogar em cima. Para tudo isso dar certo, que é uma engrenagem, é o dia a dia. Você tem que pôr em campo e não adianta só você querer falar para o atleta, eu quero que você faça isso. Além de mostrar, além de você vir e detalhadamente você tentar pôr para eles o que eu quero passar,
eles também têm que estar afim. E esses atletas aí estão com muita vontade, o grupo acabou se fechando, eu fui individualmente cada um e perguntei o que está acontecendo, o que eles estão precisando, o que poderia melhorar em termos de onde eles moram. Vocês já viram onde eles moram? Então tem situações que têm que ser melhoradas. Mas então, como eles me falaram algumas coisas, o mínimo nós estamos fazendo. Melhorou-se a alimentação, melhorou a condução, melhorou o centro de treinamento, porque nós estávamos só no Unimep, eles estavam, né? Nós estamos podendo treinar no próprio Lins Guimarães. Então tudo isso vai ajudando, é um conjunto. Não é só o Vaguinho, mas é um conjunto de atitudes que estão sendo tomadas em que faz com que o resultado apareça dentro de campo. A boa colocação do União Barbarense, agora o 5º na tabela, a sequência de vitórias que o União embalou. Acredita num bom número amanhã no estádio Antônio Guimarães, vídeo que aconteceu no sábado da semana passada diante ao Rio Branco. Tudo bem que derby é diferente, Santa Bárbara respira derby, aí até isso que destacaram isso como um ponto negativo da derrota do Rio Branco. Qual que é a expectativa do Vaguinho Dias e do elenco do União Barbarense referente ao público que estará presente amanhã contra o Guaratinguetá, que é o 12º jogador? O União Barbarense não é diferente de qualquer cidade, de qualquer situação que um clube passe. Haja visto Corinthians e São Paulo. O baixo público que foi da torcedor até do São Paulo. São Paulo, mas a gente já sabe, dá os 3, é igual tipo União e Rio Branco, dá os 3 pontos pro União e beleza. Dá os 3 pontos pro Corinthians e chega de sofrer, pelo amor de Deus. Então, hoje, o torcedor deve estar mais confiante. E aqueles que ainda não puderam ver, ou que ainda não tiveram oportunidade, ele está curioso. Ele vai vir pela curiosidade, ele vai vir para ver por que está ganhando, por que ganhou 3, se é sorte. Então, só essa curiosidade já é boa. Agora, para o torcedor, aquele que acompanha, ele vem realmente amanhã para torcer. Ele quer buscar a 4ª vitória, ele já imagina que vai ganhar e não é bem assim. Nós temos que fazer... Imagina que subiu, né? Nós temos que fazer a nossa parte para vencer amanhã. Nós não estamos jogando contra ninguém. Todas as equipes hoje estão niveladas por baixo, estão todas no mesmo nível. E essa situação toda vai prevalecer realmente aquele que estiver melhor organizado no momento da partida. Então nós estamos tentando organizar para chegar amanhã, fazer o dever de casa, ganhar de um adversário que está lá embaixo. Se nós estamos aspirando chegar ao G4 e permanecer, tem que ganhar do Guaratinguetá. Não estou dizendo que por causa disso vai jogar de qualquer maneira, vai entrar e vamos atropelar. Não é assim. O jogo só fica fácil se nós fizermos o jogo ficar fácil. Então nós estamos trabalhando para isso. Ontem eles fizeram um regenerativo, o clube nos cedeu a academia, nos cedeu a piscina aquecida para justamente ter uma recuperação melhor. Hoje nós fizemos todo um treinamento em cima do Guaratinguetá, mas posicionando a nossa equipe e principalmente mostrando a eles e falando da importância da vitória, que não é porque ganhou 3 que amanhã já vai ganhar, não é porque está em casa e com o torcedor do nosso lado que vai chegar e vai ganhar a qualquer momento. Se você entrar desatento, desconcentrado, achando que a qualquer momento vai ganhar do Guaratinguetá, você não ganha. Aí vem aquela zebra do futebol. Pô, que zebra. Então você não pode dar motivos. Então o torcedor que vai vir, ele sim, na arquibancada, ele tem que sonhar, imaginar o que for, mas nós que fazemos parte do espetáculo, nós que somos profissionais, consciência de entender o adversário, saber respeitar, não desmerecê-los em momento algum e ir para cima para ganhar a partida realmente. Só assim que você vai fazer o jogo ficar fácil. Deixa a emoção, deixa pro torcedor. Nós temos que estar muito comprometidos para a vitória, senão não ganha não. Você destacou que o treinamento ontem, né, que após a vitória sobre o Monte Azul e Monte Azul Paulista foi regenerativo de recuperação. Esse calendário corrido, que é um jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, ajuda ou atrapalha? Porque é um jeito de engrenar a equipe ou acaba atrapalhando na recuperação? Tudo depende do que as condições do clube te oferece. O que é? Fisioterapia boa, porque de repente, depois de uma partida, existem umas lesões. Micro lesões. Então se você tem uma recuperação boa, você consegue pôr o atleta 100% para a partida, para a próxima. Vamos dar o exemplo, você joga sábado, tem jogo agora na quarta e já tem jogo sábado. Se você não tiver uma boa recuperação, esse atleta contra o Guarani, ele vai estar desgastado, ele vai entrar em campo, mas não vai estar 100%, não vai estar o que ele pode render, ele vai até doar o máximo, de repente um tempo e pouco, mas você não sabe que alguns vai poder contar mais ou menos. Então você precisa de uma
fisiologista, de uma fisioterapia boa, você necessita de um preparador que realmente saiba como condicioná-los e recuperá-los, que é muito mais recuperação do que treinamento. Aí tem que ter boa alimentação, suplementação alimentar, você tem que ter uma boa academia para que você possa essas microlesões tirar também no próprio treinamento. E todas essas situações é de clube a clube. Hoje no União nós temos tudo isso? Não. Então o que nós fazemos? O que nós temos? Dentro dos nossos limites, dentro da minha experiência, do conhecimento, do professor, da situação. Então eu acabei de te falar. Então nós fomos para uma regenerativa onde foi feito um pouco da academia, fomos para uma piscina para poder o mais rápido possível tentar essa recuperação. Não treinamos hoje pela manhã para que eles pudessem descansar o maior número possível na sua casa. E a gente explica que não é folga, é descanso em casa. O Luxemburgo chamava de pijama, né? Treino pijama, que ele tem que descansar. A parte da tarde a gente diminui um pouco, faz uma imersão de gelo, pede para a dona Cida, para as pessoas, para a Alessandra que estão na cozinha, que consigam preparar uma alimentação ainda melhor. O clube comprou seus suplementos alimentares e a gente tenta com isso recuperar melhor o atleta. Na quinta-feira, a mesma situação, porque você só vai regenerar, vai treinar um período só na sexta, já vai concentrar e pronto para o jogo. E que jogo, né? Guarani Derby Regional. Então, tudo isso você tem que estar ciente. O máximo que você puder poupar alguns atletas. Você tem alguns atletas que é o caso do Gustavo, é o caso do Melinho, é o caso do Fefo. Jogadores, vocês têm que saber tratar, você tem que saber como fazer com que ele tenha uma boa recuperação. Porque você não vai contar com o futebol dele como se deve se você treinar como treina com algum garoto que tenha 20 anos de idade. Tá certo. Vaguinho Dias participando com a gente, então, e a gente, até uma pergunta que eu quero fazer pro Vaguinho, a gente tá num lugar propício, né? A gente tá aqui na Estação Cultural, no Lias Bar. Esse ponto aqui da cidade é um ponto histórico, né? Teve já algumas transformações e tal. O Vaguinho tava até vislumbrado com o que ele tá vendo a hora que a gente chegou, tava até comentando comigo. Realmente é um lugar muito importante para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, historicamente falando. Vaguinho, qual história você quer fazer no União Barbarense? Claro que a gente não tem dúvida que você quer fazer o melhor pela equipe. Mas na sua cabeça, onde o Vaguinho quer chegar comandando a equipe do União Barbarense? Qual é o ápice de um treinador para fazer história num time, na sua opinião? É ser campeão ou ter o acesso. O acesso é o principal hoje em dia. Mas a primeira situação, quando o Vaguinho chegou aqui, para que eu fui contratado e que nós estávamos conversando, era de não cair. Essa é a primeira situação, é a primeira meta. Nós temos um objetivo, subir, mas é por metas. A primeira é não cair. Se nós vencermos a equipe do Guaratinguetá amanhã, nós chegamos a 18 pontos. Com 18 pontos, pelo tanto de rodada que falta, não cai mais. Então a primeira meta conquistada. Quando eu iniciei minha carreira no União Barbarense, que foi no infantil, em 99, a minha ambição era de chegar logo a um profissional. E naquele campeonato, a ambição era de ser formador. Na época que eu tive no União Barbarense em 99, era Martim Mafia que tomava conta da base, e esse dinheiro vinha do Vila Real da Espanha, e era administrado pela base, Tiane. Então naquele momento era revelar, nós tínhamos que revelar. A partir do momento que nós começamos a fazer o trabalho, nós chegamos nas quartas de final com o infantil que ninguém esperava. Me passaram para o Sub-20. No Sub-20, em 2000, Brasil 500 anos, teve a Copa Aspirantes. Nós chegamos na semifinal. Ninguém esperava. Quando chegou, o profissional já me fez o convite e o Martim Mafia não me liberou. Porque fazia-se parte ali da situação do amador e não ia para o profissional. Por que eu estou contando essa história? Porque naqueles momentos eu fui muito feliz em Santa Bárbara. Nós conquistamos, nós chegamos em algum lugar. E vários jogadores foram revelados. O Glauber, o Melinho, o Paulo Santos, Caju, um zagueiro, Éder, goleiro que até hoje está jogando, que foi goleiro do Rio Branco, que fez história e subiu. Ele era o nosso goleiro do infantil. Então foi feito um bom trabalho e vários outros jogadores daí que estão jogando, que não cabe agora ao nome nós comentarmos. Quando eu vim da segunda vez, era para tirar a União do rebaixamento mesmo, que todos achavam o ano passado. Que já tinha caído, que ia cair. Não era só que não, isso era geral. No futebol paulista, União era tido como clube que ia cair pelo que estava apresentando, pela maneira que estava. Nós não caímos, então já foi uma grande vitória. Tanto é que gostariam da minha permanência e me convidaram agora. Eu só vim por causa daquela campanha. Então quer dizer que já alcancei o objetivo. Agora eu vou responder a tua pergunta. Hoje, para fazer uma história no União Barbarense, é o acesso. Então é lógico que quando você vence primeiro, antes de divulgar ou de falar o que você quer,
Ninguém aqui é louco. Você tem que conhecer a equipe, você conhece a competição, é uma competição equilibradíssima. Então você tem que primeiro saber com quem você tem em mãos e principalmente, quando você ganha jogo, você tem um time. Ganha-se campeonato com elenco, porque são cartões, são contusões. Nós acabamos de falar para a Tiane agora sobre os jogos quando se joga de segunda, de 3 vezes na semana. São problemas que vão acarretar. Se você não tiver banco e ao final do campeonato, que vai afunilar, daqui a pouco, depois do jogo do Guaratinguetá, nós vamos ter São Caetano, Água Santa, Ferroviária. São todas equipes. Uma sequência pesada. Todas as equipes estão na nossa frente. Vai ser jogos realmente decisivos. E quando você joga jogo decisivo, é contusão, é cartão, é uma situação de cansaço. Então tudo isso é a recuperação e o atleta que você tem para substituir. Então daqui a pouco nós vamos ver se nós estamos com o elenco, como que nós vamos poder. Hoje, eu falando agora, antes do jogo do Guaratinguetá, confio muito no elenco. Estou confiando demais na nossa equipe. Pela resposta que está sendo dada em campo. Pela resposta principalmente em treinamentos. Quando você vai ministrar os treinamentos, todos estão fazendo com muito afinco. Todos estão comprando a ideia e estão treinando o máximo. E o dever do treinador é extrair o máximo de cada atleta. Se você conseguir extrair o máximo dentro do limite que ele possa dar e que ele tenha, é onde você consegue fazer uma equipe. Então hoje, o que eu quero marcar de história é que nesse ano a gente consiga o acesso. Legal, e até você citou bem o ano passado, né, Vaguinho? E você chegou mesmo para o time não cair, para fazer o time não cair, porque estava difícil a situação, as atuações muito ruins, pelo menos, alguns jogadores se destacando, e a partir do momento que você chegou, você trouxe homens de confiança também, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão dos seus homens de confiança, que você sempre gosta de ter no elenco. Mas, além da sua amizade com o Michel, que você citou no início do nosso programa, Vaguinho, sem dúvida nenhuma, você teve conseguido fazer com que o time escapasse do descenso no ano passado, deixaram as portas bem abertas para você estar retornando agora, né, Vaguinho? Com certeza. Até a intenção do próprio presidente era de uma continuidade para a Copa Federação, para a Copa Paulista, para uma sequência da Série A2. Porque se você consegue fazer uma boa Copa Paulista e consegue realmente ter o máximo de atletas que você consiga segurar, a folha de pagamento ela se torna baixa. Você consegue ter no elenco alguns jogadores ali que vão compor o grupo. E você faz algumas contratações pontuais, onde não fica uma folha alta que o clube pode se autossustentar. Só naquele tempo não conseguiu o investidor, e quando veio outro investidor, optou-se pela troca, acabou vindo o Rui, ele fez e armou a equipe para a Série 2. Inclusive hoje a equipe está bem armada, nós temos aí uma boa equipe. Então isso sendo bem feito, com parceiros idôneos, com parceiros que queiram revelar, com pessoas que tenham um bom trabalho, dá certo. Então essa sequência é importante. Então não houve a sequência pelo lado financeiro. E agora está tendo a oportunidade. Então que esqueça-se o passado e vamos pensar na frente. Homens de confiança, você tem no elenco, pelo menos assim que eu estou lembrando de cabeça, que você trouxe ano passado e que estão novamente com você nessa Série A2, o Gustavo, o Jefinho, tem mais alguém? Do ano passado não, tem o Douglas, né, que também estava, o Diogo Lopes. Mas assim, o Léo Souza, que está contundido, jogou comigo no Rio também. O Fefo, nós jogamos não, ele trabalhou comigo no Rio Branco de Americana. Então são jogadores que eu já conhecia todas as características, e o próprio Melinho, né, que jogou comigo no Junior. Então tinham vários, principalmente atletas assim que a gente sabia da sua qualidade e que esses seriam as peças para que pudesse realmente ser a sustentação da equipe, e estão sendo. O Ricardinho, que o torcedor do União lembra com carinho também, inclusive queria que ele tivesse no elenco, tá no Velo. Foi por indicação sua, na época que você tava para montar o time do Velo, ele foi por indicação sua lá pro Velo? Foi sim, inclusive nós estávamos pensando no Gustavo, ele tinha contrato aqui, nós estávamos vendo como que ia ser feito, o que poderia ser feito, mas infelizmente a parte financeira do Velo não se conseguiu investidor, e o Marcondelli, que hoje está aqui, acabou voltando, ele já tinha sua comissão técnica, e o Ricardinho ele acabou aproveitando, porque eu cheguei com o Ricardinho num domingo e na quarta-feira eu saí. Então o Ricardinho ficou 2-3 dias só conosco. Mas a base que eu queria montar com o Ricardo e com alguns jogadores que eu trouxe da Bahia, que foi o caso dos outros que eu acabei trazendo aqui, né? Teve o Eric também no ano passado. Justo. Eu acabei trazendo 6 jogadores da Bahia. E jogadores de um nível técnico excelente e principalmente fator financeiro, custo baixíssimo. São jogadores que estão jogando no Velo e jogadores que com certeza aí fazem parte de uma Série A2, que você monta uma equipe de alto nível, custo barato.
Qual é a importância, Vaguinho, de se ter esses jogadores de confiança trabalhando com você na maioria das equipes que você passa? Por quê? Porque é até uma pergunta que não cabe, mas enfim, qual a importância desses caras de confiança do treinador? É justamente ele já conheceu o teu trabalho e os jogadores conversam diariamente, eles se entrosam, são amigos, de passar essa confiança, dele mostrar realmente para os outros quem é o treinador, como ele faz, como ele age, a situação de agir. Então tudo isso vai facilitando o trabalho com algumas peças que você tenha, porque ele acaba mostrando para os demais quem realmente é a comissão técnica, como trabalha, e por conhecer as características e principalmente o jogador que você sabe que ele vai realmente se dedicar a fazer o máximo. Então é importante ter alguns. O Paulo Roberto, todas as vezes que subiu, aonde ele vai, ele leva aqueles jogadores e acaba tendo êxito. Bom, nosso novo formato de 2015, os programas Bola na Web itinerantes. Hoje estamos aqui na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste, no Lias Bar. Olha, tem várias opções. Tem coxinha de frango catupiry, coxinha de camarão com catupiry, coxinha de frango com gorgonzola. Tem bolinha de provolone, tem os pratos do filé parmegiana, que é bem conhecido aqui, é bem gostoso. Eu indico, eu comi no último sábado, é uma delícia. E nós estamos aqui nesse ponto histórico, como destacou o Léo, presença do Vaguinho Dias, técnico do União Barbarense, que está marcando aí seu nome na história. Pegou, engrenou a União e está subindo. Quem sabe consiga o acesso. Não tem como não pensar no acesso, né, Vaguinho? Que agora embalou em 3 vitórias. É aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Antes você ter uma vitória e uma derrota do que você ter 2 empates. A vitória, além do mais, é o primeiro fator aí de desempate em igualdade de pontos, né? Por isso que o Independente está na nossa frente, tem uma vitória a mais. Então a vitória é sempre importante. Marcar história realmente é essa situação, né? É você conseguir o acesso. E quando eu cheguei, eu não queria comentar, nós queríamos ver. E agora, automaticamente, se nós vencermos amanhã, provavelmente estaremos no G4. E você estando, depois é aquela responsabilidade e compromisso de manter. Sempre você é cobrado, sempre você está naquele nível de cobrança. Então, quando você chega nesse ponto, você vai no embalo com o torcedor, mas ciente e profissional ao ponto de entender que nós podemos chegar e tem que transmitir para o atleta. Então, se nós conseguirmos manter esse grau de principalmente concorrência que você tem dentro do grupo, deles entenderem a importância de cada um, você vai manter ali a regularidade na competição. Vaguinho, isso não cabe a você, mas é um assunto que nós temos que levantar, porque depois do ocorrido nós não entrevistamos ninguém do União Barbarense. Mas após a vitória no derby contra o Rio Branco, surgiu algumas polêmicas por parte da diretoria do Rio Branco, que teve uma faixa que torcedores do União Barbarense penduraram numa passarela da SP-304, ali que é bem movimentada, que passa tantas pessoas que vão para Piracicaba, quanto vão para pegar Anhanguera, muitos barbarenses, muitos americanenses passam por essa rodovia Luiz de Queiroz. E um jornal da nossa região, um jornal Todo Dia, deu ênfase, colocou a foto no caderno de esportes. Aí foi o Alan Zec, né? Que respondeu, o Alan Zec que respondeu, disse que o jornal tinha que dar importância, porque a estrutura do Rio Branco é muito melhor que o do União Barbarense. Deixa eles que se entendam, porque depois teve a tréplica do presidente Dário Furlan, parece o debate, né, Dilma e Aécio Neves, né? Aí teve a resposta do presidente, ia falar, Denis, olha só, Denis, é que eu olhei pra você. O presidente Dário Furlan disse que... Como que é que ele falou? Pra foi bem polêmico o negócio. E como que você vê essa situação, Vaguinho? Porque, querendo ou não, os 3 pontos foram conquistados dentro de campo. Não foram conquistados no tapetão, não foram conquistados por um lance polêmico, mas sim por um gol legítimo marcado pela equipe do União Barbarense. Isso acaba gerando mais polêmica, mais rivalidade que já tem, tanto dentro de campo quanto fora de campo, e também prejudica a imagem de um derby tão querido aqui na nossa cidade. Mas isso ficou realmente por parte do torcedor, por parte justamente dos 2 diretores aí, tanto da parte do Rio Branco quanto do Dário. Para nós não abalou em nada, nem nós comentamos, os jogadores ali, nada isso afeta. Nós realmente pudemos comemorar e pouco, porque logo tivemos outro jogo, já viajamos. Então essa situação também não é problema nenhum. Quanto agora à entrevista do que ele disse que a estrutura dele é melhor e tudo mais, eu concordo. Se ele está falando, se ele conhece o União Barbarense, é dele. Mas em termos de estrutura, todas essas situações, a União acho que também está melhorando e muito. Todos aqui, desde o presidente ao clube e esse grupo investidor,
Eles estão tentando por onde melhorar em todos os sentidos. Eu acabei de falar dos colchões, da onde dorme. São situações que têm que ser melhoradas para um atleta profissional, para um ser humano onde vai dormir. Agora, todo mundo sabe disso. Agora, cadê o dinheiro? Cadê o lado financeiro? É fácil nós criticarmos ou o torcedor vir e falar por que não contrata, por que não faz. O dia a dia, desde a compra do alimento, da compra de um suplemento, da compra do esparadrapo, de todas as situações que necessitam para que o atleta entre em campo, é muito dinheiro. No futebol você dorme e está gastando. Então você tem que realmente saber, você tem que ter planejamento, você tem que ter uma estrutura grande, você tem que ter parceiros. Hoje eu acho que o União Barbarense cabe mais parceiros aqui da cidade de estar junto, de estar ajudando. Não precisa ser dinheiro, não precisa ser lado financeiro, mas, por exemplo, os colchões precisa reformular, são colchões antigos. Os jogadores falam, professor, a gente dorme abraçado. Falei, o que é isso? A hora que você deita assim, o colchão já vem, já e dorme. De conchinha. E aí eles estão pegando e estão pondo o colchão no chão. O estrado está quebrado, toda a situação. Então isso não é crítica à União. É o momento que se foi passando, as situações anteriores do que vem, e agora está sendo resolvido. Está sendo consertado, está tendo umas compras de colchão agora, que a empresa está atrás, até com aqui da cidade, que é o Felipe, se eu não me engano. Jomara Colchões. Está indo atrás. Então, mas precisava agora chegar, precisava mais pessoas de Santa Bárbara comprar essa ideia e não pensar assim, vou dar dinheiro, alguém vai roubar, vou dar dinheiro e vai, ninguém quer isso. Senão você não vai ajudar ninguém nesse mundo. Não, o que precisa ali é de uma estrutura física, é pro clube, é patrimônio da cidade, é uma situação, ninguém está pedindo dinheiro para atleta, ninguém está pedindo dinheiro para nada. O que eu estou comentando, e que foi criticado pela diretoria do Rio Branco, é de uma estrutura que realmente eles estão conseguindo dar lá em Americana agora. Isso é notório, desde a fisiologia, fisioterapia, de um departamento médico digno. Nós estamos sem médico no clube. Nós não temos pessoas que atendam os jogadores diariamente, nem uma vez por semana. Então, quer dizer, são coisas que precisava. Não é possível não termos médico aqui na cidade, que pode vir no auxílio, vai se receber, mas que esteja junto com a gente. Fisioterapia mesmo. O próprio fisioterapeuta que está lá, que é o Adriano, são aparelhos dele, que ele está levando, está abnegando, está fazendo. Então, tudo isso daí, de repente, poderia ser melhorado. Estou vendo que agora as banheiras de hidromassagem, pela Mundial, está fazendo lá. Pô, ótimo, é da cidade, é uma situação que vai ajudar demais numa recuperação que nós estávamos comentando agora há pouco. As situações mesmo que precisaria, legumes, frutas, uma situação melhor do mercado que pudesse estar junto com a gente para poder ter um alimento para melhorar na alimentação, é de um atleta, não é uma pessoa sedentária. Eu acho que toda essa situação pode melhorar em Santa Bárbara. E aí não precisa ficar ouvindo isso no diretor de Americana. Então, não adianta só nós respondermos, nós temos que ter atitude. Nós temos que melhorarmos muito mais aqui. E isso precisa principalmente do povo de Santa Bárbara. Mas vale lembrar também que na entrevista de semana passada do secretário de esportes, do Roger Williams, e vice-prefeito da cidade americana, ele até destacou a questão que vai passar por vai passar por interrogatório da Polícia Federal. Então corre o risco também do Rio Branco ter que devolver dinheiro público. Só para destacar também isso. É verdade, tem essa questão mesmo chata envolvendo o Rio Branco. Porque, enfim, também não cabe, hoje estamos falando de União Barbarense, mas realmente é uma situação chata, e o que o Vaguinho disse faz todo sentido. Mas também, verdade seja dita, né, Vaguinho, até mesmo do ano passado que você estava, o gramado do Antônio Guimarães está impecável, pelo menos olhando lá de cima da cabine. Confesso que eu não pisei lá, mas olhando lá da cabine parece que está impecável, perto de muitos gramados aí da Série 2, deve estar muito ótimo mesmo. As cabines de imprensa também foram reformadas. A estrutura está melhorando, funcionários do clube já não reclamam mais. Na época que eu era setorista, principalmente, havia muita reclamação em relação à estrutura, à alimentação, a falta, né, da alimentação. Então, assim, União Barbarense está caminhando, e isso que o Vaguinho disse faz todo sentido. O pessoal da cidade tem que ajudar, porque aí sobe pro Paulistão, aí vai todo mundo querer ajudar, né? Então o negócio é assim, ajudar desde já para colher os frutos junto com o time lá na Série 1. Então é mais ou menos isso, o Vaguinho tá correto de razão. Daqui a pouco a gente volta a falar do time, a gente tem mais 20 minutos de programa, Vaguinho, mas a gente quer tem gente que, conhece você como treinador do União, mas está nos acompanhando e não conhece a história do Vaguinho Dias. O Vaguinho foi jogador também. Vaguinho rodou bastante como treinador.
O Vaguinho é ídolo lá no Galícia, da Bahia. O Vaguinho fez uma história bem legal. No Guarani também ele tem uma história bacana. Vamos começar com a sua carreira de jogador, Vaguinho. Fala pra gente como é que surgiu essa sua paixão pelo futebol, as equipes que você passou. Você tem uma história legal no Rio Branco também na década de 90, que seria legal você estar falando agora também. Faz um resumo pra gente da carreira do Vaguinho Dias, primeiramente como jogador. Só tem 20 minutos? Por isso que eu disse resumo. Você viu, né? Por isso que ele faz um resumo, porque o Vaguinho tem história, hein? Eu nasci em Sumaré, né? Eu sou de Sumaré, vivo lá, minha família, família da minha esposa, então toda a minha vida foi ali. E comecei a jogar na base da Ponte Preta. E por ali fiquei 8 anos. Então em 2 anos eu já subi ao profissional. Tive as oportunidades de jogar com craques, como todo mundo aqui conhece, que é o Carlos, goleiro, Juninho, zagueiro, Polozzi. Tivemos grandes oportunidades com Mário Sérgio, Dicá, Jorge Mendonça. Nossa. Então foi uma época realmente boa. Isso eu estou falando é do ano de 81, 82 e 83. E depois eu saí emprestado para o 15 Piracicaba e joguei no 15 em 85 e 86, com Dadá Maravilha, o Gaúcho, que jogou no Flamengo, o Sidmar, goleiro, Ailton Luiz. Sempre bem acompanhado. Douglas Fonseca. Então foi uma época áurea também, tanto é que eu fiquei 2 anos aqui no 15. E depois, em 87, fui para o Bragantino. E no Bragantino nós fomos campeão do acesso também. Lá tinha o Ivair, que hoje é auxiliar técnico do Adilson Batista, o Pintado, que é treinador. Então realmente foi uma equipe marcante na época. E o preparador físico era Vadão, que hoje está com a seleção feminina de futebol. Depois de 87, em 88, fui para Mojimirim, e aí nós tivemos Pedro Rocha como treinador. Então era Silvinho, era Carlos Alberto Seixas, que também veio aqui um período até como ia ser o treinador. Sim, né? Seria o treinador. E naquele ano também eu entrei pro livro da Federação Paulista como o único atleta que jogou todos os minutos de todos os jogos. Eu não saí nem por contusão, nem por cartão e nem substituição. Eu joguei todos os minutos, foi uma importante 88. E aí em 89 o Rio Branco conseguiu fazer uma estrutura que queria subir de qualquer maneira. Então eu fui contratado por empréstimo em 89 e em 90 nós subimos. Então os 2 anos foram maravilhosos. Foi 2 equipes que em 89 quem subiu foi Ituano e Ponte Preta. Nós acabamos ficando em terceiro, vamos dizer assim. E no ano seguinte o campeão foi Olímpia e nós ficamos vice e subimos. Foram 2 anos maravilhosos ali que ficou marcado em Americana e para o Rio Branco até hoje. E depois dessa situação eu acabei rodando mais uns 2 anos e eu acabei montando um outro ramo, uma outra atividade e resolvi parar com o futebol. E depois disso eu não mexi mais com futebol. E tem umas situações engraçadas, porque meu problema foi no pubis. Naquela época essa contusão era terrível, hoje ainda é, mas tem recursos que se resolvem, mas naquela época a dificuldade de treinar diariamente era muito difícil. E daí eu parei, não queria mais mesmo, nem jogando futebol quase, muito pouco. E uma pessoa em Sumaré acabou me pedindo para fazer um jogo beneficente para uma cura de um câncer do filho, para arrecadar dinheiro. E eu acabei ligando para vários amigos, caso de cá, do Jorge, de outras pessoas de Campinas, e todos vieram. E quando veio de cá, chegou e falou: Vaguinho, por que você não monta alguma coisa em Sumaré, cara? Pô, a escolinha tá na moda, ele tinha também. E eu acabei montando isso em 94, com o conselho dele. E aí comecei a voltar. E em 94 foi voltando, você vai pegando gosto novamente, e recebi o convite do seu João Seco para vir trabalhar no União Barbarense no infantil. E a partir desse momento, em 99 eu acabei de falar da campanha, 2000 a campanha foi ótima, e eu tive o convite para trabalhar no São Paulo e no Corinthians. Quando eu fui fazer as entrevistas e tudo mais, apareceu o Guarani. Aí foi a opção de perto de casa, num clube também revelador, e eu acabei indo em 2001 para o Guarani em Campinas, e como é a vida, né? Eu acabei indo para a base, para o infantil, e não tinha um auxiliar para o Zé Mário. E o Neto tinha acabado, o Neto, que é da TV Bandeirantes, tinha acabado de assumir como gerente de futebol. E ele ouviu falar que eu era um bom treinador e tal, e ele pediu para que eu ficasse junto com o Zé Mário no profissional. Então, quer dizer, eu cheguei em janeiro de 2001, e em fevereiro e março eu já estava no profissional, no Guarani, auxiliando ao Zé Mário e sendo treinador de infantil. Aí as coisas começaram. Aí foi indo, fui pegando um certo respeito em toda aquela situação. Veio o Rio Branco em 2002, no final de 2002, que era o Borelli, que tinha uma estrutura boa no Rio Branco.
e me fez uma proposta financeira e profissional excelente, que eu ia já assumir a base e no ano seguinte já iam me colocar no profissional. E aí foi uma tristeza sair do Guarani, foi difícil a saída, eu vim para o Rio Branco, fizemos toda essa campanha, fiquei até 2005, recebi o convite do Guarani, voltei para trabalhar no profissional como um coordenador técnico, fiquei até 2007, aí eu fui treinador de Copa do Brasil, Série B do Brasileiro, Série A2 em 2007, foi eu que montei aquela equipe quando nós subimos em 2007, e aí eu recebi o convite em 2008 para trabalhar no Rio de Janeiro com o Brunoro. Fizemos aí toda a entrevista com o Michel, com o Brunoro, com o Thiago, que é o diretor do Red Bull, e fiquei 1 ano e meio. E olha como são as coisas. Eu ganhei como melhor treinador do Rio de Janeiro. Poxa, legal. Quando eu fui receber o troféu, recebi o troféu da imprensa com todos do Rio. E isso é muito difícil porque é bairrista. Sim. Né? Um treinador de São Paulo ganhar um troféu como o melhor treinador da competição. Quando terminou, recebi o convite do Guarani para a Série A do Brasileiro, para ser o diretor de futebol da Série A. Aí não tem como, né? Você acaba aceitando. O que houve daí comigo? Eu acabei saindo do campo. Então, para os paulistas aqui, desde 2008 até o final de 2011, eu não fui mais treinador. Então, toda aquela situação de quando eu voltei, ninguém sabia. É treinador, é diretor, é coordenador. E eu fiquei sumido da mídia. Então, muitas pessoas assim entendem assim, era um treinador, foi fracassado, nada disso. É que eu parei mesmo. E aí, quando eu voltei no Galícia, que eu recebi o convite, lá é uma equipe que estava 13 anos sem fazer nada de profissionalismo, e eles subiram, porque uma pessoa injetou dinheiro, e precisava de uma pessoa experiente para comandar uma primeira divisão. E fui feliz, fomos felizes. Quando eu saí do Galícia, eu cheguei numa quinta-feira, no sábado eu recebi o convite, que era o jogo em Itapira, do União Barbarense. E eu acabei vindo, e até agora deu a sequência. Tentei resumir. Inclusive a entrevista em Itapira foi comigo em primeira mão. Foi você na primeira mão. Eu tava lá pela net lá e a gente viu movimentação. O Tony Ferreira tava comandando a equipe interinamente. O Tony que tá de auxiliar lá no Velo. Isso. E o Vaguinho lá conversando, o pessoal, gente, o Vaguinho tá aí, ninguém, não tinha uma TV lá, só tinha net. Eu falei, o quê? Não vou perder tempo, né? Cheguei lá, já falei com o Vaguinho, já tava tudo certo, depois ele assumiu o União Barbarense. Verdade, olha, história legal. E você citou aí a questão do Guarani, que você tinha recebido o convite do São Paulo e do Corinthians, optou pelo Guarani. Olha, vamos bater palmas, porque hoje em dia, por exemplo, ninguém aceitaria, né? Mas você, até pelo que você disse, além de ser um cara que ama futebol, é um cara bem família, né, Vaguinho? Totalmente. Estou sempre com eles e para onde eu vou, sempre a esposa vai, os filhos estão sempre juntos. Eu acho que é a base fundamental para um sucesso, para você se dar bem. Mas a situação do Guarani Formador, naquela época, ainda em 2001, era uma situação, não é idêntica, mas muito parecida. O Guarani ainda era formador, tinha situações financeiras estáveis. Depois desses anos aí todos, não é só administração, é um conjunto. Mas o que veio a culminar agora com o Guarani na situação que está, imagina você fazer parte no Clube dos 13 e receber de receita 1.200.000 mês. E no dia seguinte, acabou o Clube dos 13, você não tem mais dinheiro. E você tem uma receita. Você tem tudo que você já planejou com o dinheiro que estava para entrar. E acabou o dinheiro. Então, tem explicações, não é só uma administração, não. São situações mesmo difíceis e que tudo você precisa do dinheiro. Senão, muitas vezes não dá certo, não. Na Ponte, você jogou com o Oswaldo, que é aqui de Santa Bárbara, Oswaldo Vital? Então, agora é uma história muito engraçada. Eu estava na base e o Oswaldo no profissional. No último jogo de 1982... eles me tiraram da base, me colocaram no profissional para ver se eu adaptava e se eu ia bem, e se poderia ser o substituto do Oswaldo. Então eu acabei indo bem naquela partida também, todo mundo me conhecia da base. O Oswaldo foi vendido ao Grêmio, ele foi campeão brasileiro, depois mundial em 83 pelo Grêmio, e eu substituí o Oswaldo jogando como meia direita na época no lugar dele. Olha só que bacana. Meu pai, que acompanha sempre nosso programa, perguntou se você jogou com o Macedo também. Outra história engraçada, então. Como deu esse problema de pubis e eu não conseguia jogar, o nosso treinador era Afrânio Rio, falecido, e eu jogava na ponta direita naquela época, meia ponta direita. E o Macedo era um menino dos juniores e tinha feito muitos gols no Palmeirinha de Porto Ferreira e estava voltando de empréstimo. Como eu não pude jogar, o Afrânio colocou o Macedo para jogar.
Macedo foi artilheiro daquela competição e foi vendido ao São Paulo e encheu os cofres do Rio Branco. Oh, beleza. Vaguinho, você trabalhou com vários nomes importantes do futebol, mas tem algum treinador que você fala, eu gosto do estilo desse, eu gosto do trabalho tático desse, do trabalho técnico desse? Quais são as suas referências como os treinadores do nosso futebol brasileiro? Olha, eu poderia falar num conjunto. Quando eu subi, o meu treinador foi Cilinho. Na época eu até não entendia muitas situações que ele fazia, eu criticava por um monte de coisa. Mas quando você vem a ser treinador, aí você começa a relembrar e ver tudo o que ele fazia, a maneira principalmente da parte tática, aí você começa a ver a importância e por que ele conquistou muitos títulos. Então o Cilinho é uma referência numa parte tática, referência numa situação de treinamento onde você tem que ser repetitivo até a exaustão para que o teu time faça realmente o esquema tático que você queira. Depois com o Pedro Rocha foi um cara mais amigo, era aquele cara realmente que conversava, que dava liberdade para conversar. Então você acaba vendo da importância de você ter uma liberdade. Depois o Vadão, nós somos assim, éramos, né? Tínhamos um contato muito forte, eu e o Vadão. E o Vadão era estudioso, ele gostava muito do carrossel da Holanda, então ele discutia tática, como que uma mudança com os mesmos atletas, sem precisar trocar, mas você fazia as mexidas dentro de campo, passando do esquema para 4-3-3, no 4-4-2, enfim, com os mesmos atletas ocupando os espaços do campo. Então você fala, realmente é a situação. Mas o que foi determinante foi eu ser auxiliar do Zé Mário. O Zé Mário hoje, talvez vocês não sabem quem é, mas foi um grande jogador, um grande treinador, e ele fez carreira muito no Japão e na Arábia. Esse sim, era aquele cara meio termo. Ele dava os treinamentos e procurava o teu limite. Ele ia dentro do que você podia oferecer, mas ele te cobrava ao ponto de que você tinha que realmente dar. E ao mesmo tempo, eu, atleta, entendia, eu não, que não era, né, mas estou fazendo um atleta, ele entendia que aquela cobrança, aquela maneira tranquila de ser, ele queria explorar o melhor de mim. Quando ele ficava bravo, é porque realmente eu não estava cumprindo o que podia cumprir. Então o Zé Mário consegue extrair do atleta o que pode. Aí eu me moldei nesse sentido e hoje é a minha maneira de ser. Então é um cara amigo, um cara que brinco junto com eles. Na hora que eu estou no trabalho ele já sabe, na hora de descontração que acabou é outra, mas a hora de treinar, a hora do que for, é exaustão, ele tem que estar aplicado. E principalmente hoje na Europa, eles conseguem fazer com que o atleta esteja totalmente concentrado. Você não precisa 2 horas de treinamento, mas se for 30 minutos ou 1 hora, todo mundo se entrega ao trabalho. E isso é o que eu estou tentando fazer agora nas equipes. É extrair ao máximo, que eles estejam concentrados no que eles vão fazer, que eles se entreguem, porque é a profissão deles, é uma profissão curta, e ele tem que fazer carreira. E para fazer carreira tem que ser campeão. Bom, faltando 6 minutos, Léo, fazer a sua última pergunta, as considerações finais para a gente poder liberar o Vaguinho, que está em regime de concentração. Pois é, o Vaguinho tem que voltar. Acho que dá para fazer 2 perguntinhas rápidas. Primeiro, gostaria que você definisse em uma palavra, Vaguinho. Pois tudo que. Em uma palavra não, em uma frase, vai, para ficar um pouquinho mais fácil. Obrigado. Melhor, em uma frase. Ser treinador de futebol hoje para o Vaguinho Dias é a minha paixão, é o que minha família hoje inspira, me dá a oportunidade, acredito em mim e sei que eu vou vencer. União Barbarense hoje é um time pronto para o acesso? Quase pronto. Eu acho que o União Barbarense vai subir, mas ainda é cedo para afirmar. Mas assim, muita esperança para o torcedor que está nos vendo, porque o grupo está querendo. Esperança para o torcedor. Uma palavra de incentivo, uma frase, um recado seu para o torcedor unionista. Vem junto torcer, vai junto. Vibre com o momento que nós estamos, esteja presente, sinta um momento bom, erros vamos ter, falhas nós vamos ter, não vamos ganhar todas, é lógico que nós queremos, eu estou incutindo na cabeça deles que a invencibilidade é possível. Palmeiras está com 6 partidas consecutivas, o Tite, não me lembro, mas deve estar com 7 invictas, eu consegui no Audax no Rio ficar 16 partidas invictas. Fiz no Galícia 5 partidas consecutivas com vitória e ficamos 7 invictas. Então é possível. O grupo está querendo, os jogadores estão afim. Então eu peço para o torcedor vir junto. Não estamos querendo precipitar nada, mas eu vi hoje no Jornal Todo Dia, se não me engano, uma entrevista que você deu lá, uma declaração ontem para o amigo Luiz Peninha. Claro que temos que pensar jogo a jogo, né, obviamente, mas quando você foi questionado em relação a número de pontos ou vitórias que precisa para se conseguir o acesso, mais 7, Vaguinho? Com 11 vitórias sobe.
Aí vai vir os empates, vai vir o que vir. O que não pode é criar uma ansiedade. Sim. Ganhou 5, agora falta isso. Ganhou 6, agora está faltando tanto. Isso é ruim. Então, jogo a jogo, mas todo mundo sabe, é uma lógica, é matemática. É só pegar as outras competições e você olhar, você vai ver a classificação com quantos pontos subiram. Então é lógico que a gente tem um objetivo e jogo a jogo o atleta tem que sentir que aquela partida é importante. Não adianta pensar em 11 vitórias se não ganhar amanhã do Guaratinguetá. Para finalizar da minha parte, agora de vez, pelo que você acompanhou e ainda vai acompanhar até amanhã, momentos antes do jogo, qual a principal ou as principais dificuldades que o Lanterna Guaratinguetá pode trazer para cá? É uma equipe que não tem mais nada a perder, tem 3 pontos e precisa, de repente, na cabeça, sair dessa zona incômoda. Como que sai? Vencendo. Então eu acho que eles vão vir e se lançar ao ataque, lançar para querer ganhar, sem obrigatoriedade nenhuma, sem pressão nenhuma. Isso se torna um adversário difícil e nós temos que saber lidar com isso. Vaguinho, da minha parte então é só, já vou passar para a Tiane fazer o encerramento aqui. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a União Barbarense como um todo e também muito a você por ter saído aí rapidinho do regime lá da concentração para poder estar conversando com a gente hoje durante esses 60 minutos. Boa sorte para você, é o que a gente pode te desejar e é o que todo torcedor unionista está te desejando, que você consiga fazer o seu melhor. Com certeza o seu melhor você vai fazer, o acesso vai ser uma consequência e é o que o torcedor vai fazer, vai te apoiar até o fim, subindo ou não. Boa sorte, Vaguinho. Muito obrigado, Léo, e é isso que a gente quer, que a torcida se sinta feliz, que tenha seus momentos de lazer bom, que o clube do coração, o clube que é aqui da cidade, que a cidade compre a ideia. É um momento hoje, como eu disse, vibrante. Espero que amanhã a gente consiga em casa dar o prazer da vitória, que a gente consiga chegar logo no G4 e conseguir se manter. E que além de tudo isso, seja espetáculo, que o jogo seja bonito, seja agradável. E é isso que a gente está querendo fazer. Já vou agradecer ao Vaguinho. Eu quero... Gente, vamos lá. Todo mundo amanhã no estádio. Tomara que São Pedro colabore, acalme a chuva, que a chuva é muito bem-vinda, mas que durante a partida pare um pouco, que o torcedor suba a Rua 3 de Maio, vá ao Antônio Lins Ribeiro Guimarães, R$20 inteira, R$10 a meia. Acompanhe o União Barbarense, prestigie o time da cidade, porque depois, na hora do acesso, aparece todo mundo e todo mundo quer entrar na onda, né? Vamos lá, eu sou político, eu sou empresário, eu quero entrar de graça, e não é assim que funciona, né? Que tem que, primeiro, ajudar o clube, porque as pessoas vão e o clube fica, que é os que eu tenho de filosofia referente ao futebol. Quero agradecer também o Lias Bar, o Matheus, o Lucas, a Alessandra, que ficaram e deram uma assistência aqui pra gente. O Lias Bar aqui na Avenida Tiradentes, número 2, na Estação Cultural, no anexo da Estação Cultural, aqui entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Pérola Baito, em frente ao cemitério e as indústrias Home. Também agradecer o Zé Hamilton e a Márcia, que são proprietários aqui, que agora são os administradores do Lias Bar. Desejar sucesso a eles e que você venha conhecer também aqui o espaço, que é bem legal. Quero agradecer à Fundação Home, a Estação Cultural, a Fundação Home que mantém aqui o espaço da Estação Cultural, através da superintendente Márcia Meriot, do secretário executivo Wagner Pernatti, a equipe aqui da Estação Cultural, né, que sou eu, a Rosana, as meninas, a Gladys, a Sônia, o Vitor, o Roberto Carlos, nossos estagiários dos projetos. Então fica o convite, você que gosta da parte cultural, entra no site da estação, cultural.org.br, no site da Fundação Home, curta a página da estação e da Fundação Home e fique sabendo por dentro também da programação do que vai acontecer. Semana que vem, dia 20, tem música na estação com a banda Jeff The Beck, uma banda de rock aqui da cidade. Quero agradecer principalmente à União Barbarense, que liberou o Vaguinho Dias, ao Vaguinho por ter aceito o nosso convite, veio, participou, conversou bastante. Eu não tinha conhecido, não conhecia ainda você, Vaguinho. Eu cobri a União Barbarense por 3 anos, de 2006 a 2009. Né? Conheci Rafael Camarota, conheci Edson Vieira. Não, mas é que você não conheceu o Rafael Camarota, Léo. O Rafael Camarota é o Rafael que era goleiro, campeão do Curitiba em 1980 e bolinha. Vai lá, pedrada? Eu acompanhei muito, porque... 85, eu acompanhei bastante o Rafael, porque ele era goleiro da Ponte e a gente estava sempre lá. Ele não mudou nada, falam que é do mesmo jeito, doido de pedra. Então foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer entrevistá-lo, ainda mais nesse momento de ascendência do União Barbarense. União Barbarense. Desejo muita sorte, muito sucesso e prosperidade, que você faça uma longa caminhada como treinador aqui do futebol brasileiro. Eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em realmente ter conhecido esse espaço aqui em Santa Bárbara.
O Léo é uma pessoa que eu respeito muito, tenho por ele uma amizade boa, torço para que ele vingue na profissão em que ele está escolhendo, estudando. Vocês que estão conhecendo agora também, foi um prazer. O ambiente aqui no Elias Bar é bom e principalmente falar sobre união. É importante a nossa presença, o treinador, o torcedor gosta, queira ou não queira, é um marketing para o clube, é uma situação boa que você tem que estar em evidência pro clube. É importante toda a situação que vocês estão dando a essa abertura, porque com certeza deve estar, muita gente está nos vendo nesse momento, muitas pessoas estão tendo uma outra ideia de uma outra situação, e divulgar o parecer, tem que agradecer a vocês, que continuem ainda, tenho certeza que é muito mais voluntarioso, né? Muito mais do que o financeiro, é muito mais prazeroso para vocês, e trabalho que eu vejo da montagem que vocês estão fazendo, de vir até aqui. Então vocês estão de parabéns, continuem nesse empenho que vocês estão e que Santa Bárbara cresça com isso. Uma boa noite. Muito obrigado, Vaguinho. E meu muito obrigado a você que nos acompanhou na TV 24 Horas, no site SB 24 Horas, durante 62 minutos. Hoje eu acertei a conta. Aprendi que são 60 minutos, 1 hora, não são 90. Meu muito obrigado. Esperamos vocês na próxima terça-feira, às 20 horas. Ainda tem os nossos convidados, está pendente. Mandei e-mail lá para a assessoria de imprensa da prefeitura. Éder Henrique, por favor, me responder. Para a gente poder saber se teremos ou não a participação do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, que é o próximo da nossa lista das pautas. Um abraço, uma boa noite e até semana que vem.